Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, uma live que eu particularmente amo deste tema. A gente vai falar um pouquinho de gestão da imagem, marca pessoal. E assim, foi uma grande coincidência, porque a live já estava marcada quando, na semana passada, surgiu a polêmica do Banco Inter, que eu não sei se todo mundo que está aqui viu a polêmica do Banco Inter. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar como que a gente faz a gestão da nossa imagem, o quanto que a gestão da nossa imagem é importante para a gente enquanto profissional, como que a gente constrói essa imagem, essa marca, o que é isso, né? Na verdade, acho que a gente precisa começar falando do que é isso. E eu convidei uma especialista em gestão de imagem para falar aqui com a gente. Então, vai ser uma aula, aproveitem, porque sempre que a gente quer falar de gestão de imagem, entender um pouco de gestão de... Ó, a Ana chegou. De imagem, a gente tem que contratar um profissional para isso, né? Para entender o que é, para entender como faz. E vocês hoje terão uma consultoria gratuita. Sem combinar, estamos o quê? Já amarelinho. Eu achei que ia estar de branco. Eu falei, eu acho que a Ana vai estar de branco, porque como a foto do seu perfil tá de branco, eu falei, eu acho que ela vai estar de branco. Eu pus um amarelinho, mas que bom, deu super certo. Obrigada. Seja Obrigada pelo convite. bem-vinda. Ah, tô super empolgada. Eu falei assim, a gente já tinha marcado a live Oi. quando surgiu a tal da polêmica da cartilha do Banco Inter, né? Aí, gente, a live já estava marcada, a gente já tinha até combinado algumas coisas que a gente ia conversar. Aí eu mandei um áudio para Ana. Falei, Ana, você viu o babado aí da cartilha? Acho que dá para a gente falar. E eu acho que tem coisas ali que são super importantes para a gente falar e vão ajudar o pessoal que está aqui. Sim. Para começarmos, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, né, qual que é o seu trabalho, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Bom, eu sou Ana Salzi, gestora de imagem, e lá atrás, né, iniciei na consultoria de imagem porque eu gostava, né, muito do vestir. E até quem me deu um clique para essa profissão foi uma colega de trabalho. Porque eu sempre tinha elogios, né, da forma que eu me vestia. E eu sempre gostei muito, porque eu tenho uma história, né, de quando eu era lá jovem, a minha mãe sempre me ajudou muito com esse vestir, né? Então eu aprendi a me maquiar sozinha com ela fazia as minhas roupas, aí tinha aqueles bailes de final de semana da cidade pequena. E era uma semana para ver que roupa que ia, e ela me ajudava, vamos fazer uma coisa diferente. Aí a gente. E ela fazia, assim. Então eu cresci com esse, sabe, o vestir ser tão importante para você se sentir, né, uma pessoa, aquela pessoa, se vestir de si mesma, real, né? Uhum. E ainda sem estratégia nenhuma, eu ia trabalhar e eu dava meus toques ali. Então, a Mayara, ela falou assim, Ana, você precisa fazer aquele curso, né, de consultoria de imagem. E eu falei, cara, tem isso, então eu vou pesquisar. Comecei a pesquisar, namorei por 2 anos aí, consegui fazer o curso em 2017. Só que a gente, assim, não tem a ideia, né, do que realmente é, a princípio, vou aprender a me vestir, mas o que é esse aprender, né? E aí eu fui vendo que era mais que um vestir, era sobre estratégia, era como a gente pode se mostrar para o mundo, de fato, quem nós somos. E aí eu fui entender que é muito mais que estética, está relacionado com comportamento, né? É entender o seu comportamento primeiro, quem é você, para depois você trazer isso para a estética. Então eu Uhum. falei, cara, é isso. Então eu gostei muito, eu sempre gostei dessa parte comportamental, e aí eu comecei a ver ali algo mais, assim, que brilhou ainda mais os meus olhos. E aí, então, hoje sou gestora de imagem, que tenho a consultoria, são etapas, né? E que vou lançar aí futuramente uma mentoria para ter algo mais completo. E é uma profissão que há um tempo atrás a gente nem imaginava que existiria, né? Por exemplo, Exatamente. quando eu comecei a trabalhar, não existia essa profissão, né? E hoje está aí, você abre as redes sociais, você abre, né, Instagram, você vê na internet todo mundo falando disso, né? Até sempre que eu vou trazer uma live aqui,
eu dou uma estudadinha no tema, né? Pra eu não falar besteiras, né? E aí eu comecei a estudar algumas coisas essa semana. Gente, tem muito material, muita gente falando disso, da importância disso, né? É, sim, é verdade. E o quanto que, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Como. E assim, coisas que você fala, não precisa falar isso. Uhum, Mas... E é engraçado porque é um tema que está sendo muito falado, uhum, mas também, hoje, por exemplo, com isso que aconteceu, né, com o banco, são coisas básicas ali, né, que tinha, né, básicas mesmo, de higiene. E aí você não, fala, tinha uma coisa, né? Até vou entrar já nesse tema, porque é polêmico. Tinha uma coisa que, assim, gente, eu acho muito feio e que a mulherada faz, que é lingerie aparecendo, é, né? Ó, hoje eu vejo às vezes alguma mulher na rua, né? Ai, com aquela alçona do sutiã, ou põe uma blusa sem costa com a alça, não sei como chama, só um negócio de fechar o sutiã atrás aparecendo. Então, às vezes você pensa assim, gente, não é óbvio que eu não posso trabalhar assim? Não é porque se estava escrito na cartilha, né? Vamos começar do começo. Eu queria que você contasse pra gente, então, como que começa essa tal gestão da imagem, né? Você falou de autoconhecimento, então é por aí que começa? Como que funciona? para mim, a base é por aí. Porque Uhum, como eu vou vestir algo? Porque assim, ó, entrando em elementos de design que está em todo lugar a gente vê os elementos de design, na decoração, na nossa vestimenta, até nas ruas, em cidades, a gente vê. Porque o que são esses elementos de design? São as linhas, as formas, as cores, as texturas e as estampas. Quando a gente domina isso, trazendo para o nosso comportamento, a gente entende que cada pessoa vai ter a sua linha, a sua forma, as suas cores, sabe? Tem gente que é mais colorida, tem gente que nem tanto, né? Então, quando você entende o seu comportamento, hoje eu trabalho com os temperamentos, com a personalidade, para entender mais daquela cliente, porque, olha, eu posso te dizer que quando a pessoa tem o mesmo estilo, nunca, jamais ela vai se vestir igual a outra pessoa, né? Ah, uhum, eu tenho um estilo mais romântico, e eu gosto de trazer o nome do estilo para ter um referencial, né? uhum. Porque já vi gente falando, ah, não trabalho com estilos, tal. Eu gosto de trazer referências, porque eu acredito que ferramenta é algo que serve para você ter direcionamento, né? Então, para mim, quando eu falo dos estilos, eu gosto de trabalhar com a conscientização também. Eu não vou. Eu até estou trazendo a mentoria justamente porque é isso, é a forma de conscientizar. É você olhar para determinadas linhas, para determinadas formas, que vai estar nos estilos, que vai estar nos temperamentos, e entender. Tem uma cliente, por exemplo, que ela é sanguínea. E ela é super colorida, né? A O cartela que é de cores. sanguíneo? Explica para o pessoal, o Ah, que é sanguíneo? sanguíneo é um comportamento, né? Um Hum, temperamento no qual eu trabalho. Eu venho até falando eu estou fazendo uma série, né, dos temperamentos, que ele é aquela pessoa super divertida, falante, comunicativa. Essa é aquela pessoa que adora uma live, aquela pessoa que adora qualquer oportunidade que ela tem de conversar. E onde ela chega, ela é mais alegre, ela é aquela pessoa que já chega e vai se destacar por algum motivo. uhum. E então ela tem ali um comportamento, né, mais extrovertido. Ela Tá. Expansivo. expansivo. Cores para Uhum. ela, né? E é assim, essa minha cliente, ela é expansiva, ela gosta de cores. Para você ter noção, preto, ela fala que quando ela entra nas lojas, as pessoas levam preto, ela não, preto não tá na minha cartela, mas ela não gosta de preto, entende? Cores para ela é o faz o olho dela brilhar, é a forma que ela se sente bem vestindo, né? Então, olha como é importante. A gente trabalhou isso, né? A gente fez a consultoria. Então, ela conseguiu entender que tá super ligada àquelas cores, uma cartela super colorida, alegre, intensa, com a personalidade dela. E quais são essas Exato. linhas, quais são essas formas? Pode falar. Não, pode terminar, depois te pergunto.
isso, assim. E ela entende que. E aí a gente traz todo essas linhas e formas também para essa Uhum, estética, né? entendi. Tecidos, né? Tem tecidos também que a gente vai. é, que vai ser elaborado ali para aquele perfil, né? Uhum. Ó, o que eu ia te perguntar. Então, vamos pegar esse exemplo da sua cliente, né? Que é sanguínea, expansiva, extrovertida, gosta de cores. Mas vamos imaginar que ela tem uma aspiração de sentar, sei lá, numa cadeira de diretoria na empresa dela. E ela recebe um feedback da liderança dela de que ela, para aquele cargo, é muito expansiva, é muito extrovertida. E ela está disposta a mudar alguma coisa para conseguir aquela vaga tão desejada. E aí, como que a gente faz? A gente deixa de ser a gente? Não. Hum, Aí é que tá. Então, por exemplo, ela mesma, eu vou dar um exemplo dela porque tá tudo muito fresquinho aqui na minha cabeça. uhum, Ela até mandou uma foto, assim, do antes e depois, né? Ela foi fazer um curso, uhum, ela tava com uma camisa laranja, que é super a cara dela, laranja, ela adora tudo que é uhum, laranja, e de um outro jeito, vestida. E me mandou. Então tava o quê? Tava aberta, com uma saia, né? E aí, a gente conversando, pra trazer, até porque ela atende, ela é da área da fisioterapia pélvica e atende homens e mulheres. E ela falou assim: olha, eu quero passar uma seriedade a ponto dos homens me verem e entender, né, o meu profissionalismo ali. E ela vai deixar de usar a camisa laranja que ela gosta? Não, é uma camisa laranja, não é um top laranja, né? Não é é uma peça que representa a seriedade, com uma cor mais alegre. Só que a composição foi diferente. Então, ela fechou, ela trouxe um colar, então, uhum, né, uma das coisas que eu falo assim, para uma imagem impecável, os detalhes contam. Então, uma maquiagem, sabe, o mínimo, mas faça esse mínimo, né, de maquiagem. Tem gente que não gosta, nossa, não gosta. Ela era uma das pessoas que não gostava de fazer. E uhum, aí eu falei, faz o mínimo, mas faça, porque faz diferença no acabamento. uhum, E aí ela trouxe outra pessoa, outra uhum. tem esse antes e depois é muito bacana, assim. Eu até trago em cursos, porque é muito diferente. Então, dá para você Então, dá, trazer a sua essência, é isso que eu ia falar. dá para trazer a sua essência, e é isso que é o bacana de você ter esse conhecimento, de você saber se adequar para determinados Uhum, ambientes, sem perder a sua essência, sem você se sentir, nossa, mas eu não sou eu aqui nessa roupa, sabe? uhum, E então, por exemplo, você vai saber se investir quando você tem as ferramentas e você entende, você tem essa consciência, né? Você entende quem você é e você sabe que precisa dessa adequação. Você capta exatamente elementos que funcionam para você, mas que estão adequados ao ambiente. e o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes também a gente tem pessoas muito sérias, em ambientes informais, e aquelas pessoas parecem que destoam do ambiente, né? Fica meio que o peixe fora d'água, né? Justamente o cara de camisa, né, todo certinho, camisa fechada, até. E aí você olha em volta e fala, meu Deus, que cara, parece que esse cara tá esquisito nesse ambiente. Tem Uhum. isso também, né? Se torna até uma pessoa antiquada, dá essa sensação, transmite essa mensagem, né? Porque ela fica Uhum, fora ali daquele contexto. Então, porque uhum, de repente ela, não, é isso que eu tenho que vestir, e aí não consegue adequar, uhum, né, a ambientes uhum. diferentes. Então, ter essa flexibilidade é importante. Eu tô aprendendo, tô entendendo aqui, então, que são duas coisas importantes que você já disse. Então, o primeiro é a questão do autoconhecimento, né? Saber da gente, o que que a gente gosta, o que faz sentido pra gente. Saber aonde a gente quer chegar, né? Qual que é o nosso objetivo de vida, de profissão, de trabalho. Então, faz parte do autoconhecimento, obviamente. E outra coisa que é muito importante é a gente saber fazer essa leitura de ambiente, essa leitura de cenário, né? Que tem gente que parece que não entende de jeito nenhum, né? Não faz essa leitura de cenário, ou fica achando isso, né? Tipo, assim, a gente cria um estereótipo na cabeça da gente de que a pessoa, por exemplo, a mulher bem-sucedida é a mulher de tailleur, de escarpin, de, sei lá, de bolsa, sei lá, de preto, né? Calça É, alfaiataria, tipo, eu não posso pôr uma saia midi porque eu tiro a minha seriedade. Jamais.
né? Eu tenho. E a mesma coisa do homem, né? O homem bem-sucedido é o homem que vai estar de camisa, que vai estar de paletó, que vai estar de sapatinho engraxadinho, não sei o quê. Será que é assim? E pronto, acabou? Não, não é. E aí é onde o que faz a diferença vai ser você saber, né, o que funciona para você e o que a clareza de qual mensagem você quer transmitir. Uhum. Porque quando você não tem essa clareza, você transmite confusão. Porque você também não tem a clareza de como você vai se vestir. Então, por exemplo, eu compro o que eu vejo, acho bonito e compro. Eu compro o que A moda. o que a blogueira tá usando, o que minha amiga comprou. Nossa, achei lindo. Mas o que a gente acha lindo, não necessariamente a gente serve para nós, assim. Tem peças que são super coloridas, eu acho lindo, mas eu não sou essa pessoa colorida. Uhum. Mas eu acho lindo. Então, hoje eu consigo ter a consciência de que eu acho lindo, mas eu sei o que faz parte do meu universo de marca pessoal. E é independente de ser para o profissional, para o churrasco, né, para o date. Hoje eu tenho a clareza, né, do que eu quero usar, em qual momento eu quero. Ana, vamos pegar um ponto aqui que talvez todo mundo tenha uma dificuldade, que é a história da entrevista de emprego, né? Quero entrar numa empresa, fui chamada, é minha empresa dos sonhos. Como eu me visto? Também não tem aquela receita, né, de bolo. Mas a questão é, olha que bacana. Eu vi que não sei se você chegou a ver que uma moça viralizou porque ela estava com jeans, uma camiseta, e ela foi reprovada na entrevista, falaram do jeito que ela estava vestida. Ficou indignada e colocou nas redes. Aí é que tá, né? O que você faz quando você tem, né, uma entrevista de emprego? Primeiro, você tem que saber qual que é o cargo que você vai querer, né, que você almeja dentro daquela empresa. E Uhum. entender que essa empresa, ela é mais... tem uma cultura mais jovial, tem uma cultura mais clássica, né, mais tradicional. Qual que é o ramo de atividade? Tudo isso. Então, fazer uma pesquisa mesmo, de cabo a rabo daquela empresa, para você entender até se faz parte do seu universo de marca pessoal, se é realmente isso que você quer para sua vida, né? Uhum. Como que funciona, né? As pesquisas, elas ajudam muito. Então, dá para, hoje em dia, a gente tem, né, um acesso que a gente não tinha antes. Uhum. Sabendo disso, entendendo, você já vai. Você precisa ir de preto? Não, você não precisa ir de preto. Mas sabendo desses detalhes, você já consegue entender se você vai com uma roupa mais clara, qual a mensagem que você quer transmitir. E sempre pensar, não, não faça não monte um Um personagem. personagem, porque depois isso cai por terra, né? Você tem que ser você. Então ali você vai ser contratado porque é você que tem os méritos, né, para aquela Uhum. entrevista. E um exemplo que eu acho super bacana é, por exemplo, tem duas pessoas que elas são super competentes, as duas estão ali para serem entrevistadas. Só que uma tem um destaque ali a mais pela forma que ela está vestida e vai ser contratada. Ah, tá. As duas têm a mesma competência. A que se Uhum. destacou, de alguma forma, ela deu um destaque a mais. Ela soube usar a favor dela. E assim, os detalhes, eles importam. Por quê? Quando a gente olha para alguém para contratar, seja para, por exemplo, você tem um cargo de chefia e você pode, seu colaborador, e subir o cargo daquela pessoa. E é o que aquela pessoa quer. Então, tanto para uma entrevista de emprego, tanto para já dentro da empresa, mas se você almeja um cargo, ou se você tem um negócio próprio, você quer se destacar, aqui a gente está falando de se destacar, né? Não basta parecer, você não basta ser competente, mas você tem que parecer. Porque quando eu Uhum. olho para a pessoa, eu consigo ver os mínimos detalhes, o jeito que ela, né, ela arrumou, como que tá esse cabelo. Esse cabelo tá assim, acordei, lavei,
secou sozinho ou tá cuidado. Ela teve todo um cuidado de finalizar esse cabelo, ela se maquiou, colocou um acessório, colocou um anel. São detalhes que parecem que é muito, que é bobagem, mas eles Uhum, são percebidos. O uhum, detalhe do botão que você tem na camisa, sabe? Se é aquele botão mais trabalhado, é uma pessoa que também olha esses detalhes. Então, o que que eu penso quando eu vejo uma pessoa que cuida dos detalhes? Ela vai cuidar do que eu preciso que ela cuide. Porque ela se cuida, ela pensa nos detalhes para uhum, ela faz questão de pequenos detalhes. Então, quando você passa essa informação, quando a gente contrata qualquer serviço que seja, a gente não pensa que os detalhes precisam ser vistos também. Então, uhum. é aquilo, né? A pessoa cuida dela, ela com certeza vai cuidar do que eu preciso que ela cuide. Então, são várias informações que a gente emite no nosso vestir. E é uma coisa super importante que é a experiência visual. Qual a experiência visual que você está transmitindo? Hoje em dia, nossa forma de consumir mudou do que já foi um dia. A gente consome experiência. Quando a gente entra num lugar, a gente sente cheiro, né? Como a gente é recebido, como é Temperatura, temperatura, né? exatamente. Como é servido o café, se ele vem com aquele, né, aquela bolachinha, ou se vem Petitudinho, seco. É. Então, são os detalhes que ganham a gente. Uhum. Perfume, Ô, o Ana, cheiro. você tá falando, eu tô ouvindo duas situações aqui, né? Que é uma, até que foge do mundo corporativo, isso que você falou, né? De como que a gente. O quanto que talvez que também esse rótulo que a gente dá para a pessoa é rápido, né? Então, por exemplo, você contrata um encanador, que seja, um encanador para vir na sua casa. Tive essa experiência aqui na minha casa esses dias, chamei um encanador. Chega um encanador todo sujo, suado, que você chega perto, você já até sente, né? Aquele suor, não sei o que, nanã. Você pensa, coitado, trabalhou o dia inteiro. Aí chega um outro que você vê que o cara, sei lá, você tá asseado, tá tudo em ordem. Sim. Gente, não demora nem 10 segundos para eu fazer análise assim, qual dos encanadores eu quero contratar. É Uhum. o segundo. Porque eu penso, se ele cuida, é o que você acabou de dizer, se ele está cuidando dele, da roupa dele, do asseio dele, ele vai cuidar do serviço que ele vai fazer na minha casa também. Você não vai fazer aquele serviço meio lambão, meio porcaria. Exatamente. E uma outra coisa que eu vejo as pessoas falando, aí já é no ambiente corporativo, porque assim, o ambiente onde eu trabalho hoje tem uniforme. É aí Tá. que as pessoas acham. Tem uniforme, então é todo mundo igual, eu não preciso cuidar de nada, é uniforme. Grande engano. Sim. Porque tem a pessoa que está de uniforme, é o que você está dizendo, está de uniforme, mas está de brinco, por exemplo, quando é mulher. Tem um homem que está de uniforme, mas está com sapato limpo, e tem o homem que está de uniforme e está de sapato sujo. Tem um homem que está de uniforme e está de cabelo que não corta o cabelo faz um ano, 6 meses. Estou falando que não pode ter cabelo comprido, mas tem que ser um cabelo comprido, bem cuidado, né? Sim. Se não é com o cabelo comprido, é um cabelo curto, curto. A mulher não se preocupa em fazer uma unha, não se preocupa em, às vezes, colocar um acessório, um cinto, como você disse, um colarzinho. Então, assim, às vezes a gente também ouve umas desculpas, né? Então, por exemplo, do encanador, eu posso ouvir a desculpa de que, nossa, eu tô trabalhando o dia inteiro, por isso que eu tô sujo assim, e fedido e tudo mais. O outro lado pode falar, não, eu nem me preocupo em me arrumar, porque aqui na empresa todo mundo usa uniforme, é todo mundo igual. Né? Só que o tempo inteiro você está sendo avaliado. E aí, se Sim. você quer crescer, quer sentar numa outra cadeira, quer se desenvolver, quer ser contratado, você tem que cuidar disso. Tem. Né? Não dá para a gente negar e falar, não, a aparência não é importante. Não dá. Tem a questão, né, que você falou, dessa primeira impressão, que existe até, né, o efeito halo, que é as pessoas conseguem, elas já têm, né, uma opinião sobre você a partir de uma característica. Então, e tem aquele outro lado que em 3 segundos a gente já forma opinião sobre, né, sobre alguém. Uhum. E aí, uma outra coisa que eu queria falar que você falou sobre uniforme, que eu achei interessante, lembrei aqui de uma cliente minha, que ela trabalha no cartório. E ela, então, usa camisa e tal. E ela me manda, né? Eu sempre peço fotos de antes, para a gente poder ver como ela poderia mudar, né? Usar esse uniforme de uma forma mais elaborada. Uhum. E ela fez as mudanças, e assim, gente, notáveis. Detalhes, né? Porque, por exemplo, então tá, você tá lá com uma camisa, é o de uniforme, mas aí você tá com aquele smartwatch mais esportivo.
Olha só, smartwatch, cake, pulseirinha de borracha, usa na academia. Mas dá para trocar essa pulseira, que é aquelas Uhum. metalizadas. Isso. Então, para esses momentos Por mais. mais né, formais, utiliza essas peças. Na hora que você for para academia, você troca, coloca emborrachado, dá para suar e tudo mais. Uhum. Agora, ela fez essa mudança e detalhes, assim, colocar um cinto, sabe? Né? Deixar, botar o brinco, fazer a maquiagem. Ela também não, cara limpa, ela ia com a cara limpa, assim. E ela entendeu como funciona mais o cabelo dela, né? Então, assim, olha quanta coisa que dá para você deixar esse look, mesmo sendo com um uniforme mais elaborado, que são É. detalhes. Tudo é assim, né? O que que eu quero? Eu quero ficar igual à multidão, não me diferenciar, né? Quero ficar escondida aqui no meio da multidão, ou não? Eu quero ser vista, quero ser notada, porque eu tenho interesses, eu tenho objetivos, eu tenho ambição de crescer onde eu tô. Então, a gente volta na história do autoconhecimento e do objetivo, né? De ter um objetivo. Porque também tá tudo bem se você não quiser, tipo, não, tô bem, tô confortável aqui, não quero que ninguém nem me nota, tô aqui cumprindo o que eu fui contratada para fazer e pronto, acabou. Ok, né? Mas eu tenho certeza que se a gente cuida um pouquinho mais, a gente Destacar, né? autoestima, né? E sabe o que é bacana também? Reputação. A gente constrói a nossa reputação. Por É. exemplo, você está ali tá fazendo um trabalho super bem feito, pode aparecer alguém Uhum. que fale, peraí, gostei e vou ver se é uma Uhum. super oportunidade que pode surgir para você e você pode estar perdendo essa oportunidade por conta de você estar o comum tá a zona de conforto, tá ok, não vou me destacar porque assim é melhor. Mas Uhum. a gente perde a oportunidade, a gente perde dinheiro também, né? Quando a gente não cuida da Uhum. imagem. Até porque já vi casos da empresa querer subir, né, o cargo daquela pessoa, mas ela não está alinhada para o cargo por conta da forma de estar vestida. Olha isso. Tá Não, perdendo dinheiro. eu tenho um caso de processo seletivo que inclusive até o Bruno escreveu alguma coisa que já ficou bem para trás, mas o Bruno escreveu alguma coisa parecida com isso que eu vou falar. Há um tempo atrás eu trabalhava numa consultoria e eu fazia seleção para uma distribuidora da Ambev. Na época nem era Ambev, acho que era Brahma, sei lá o que era. Fazia seleção. E aí a gente fazia. A primeira etapa do processo seletivo era em grupo, então a gente levava, era vendedor, né? Então a gente levava, sei lá, 10, 15 pessoas para fazer uma primeira etapa. E, no caso, o cliente, né, da consultoria, que era a Ambev, participava lá com a gente dessa primeira etapa, uma etapa de boas-vindas. Depois a gente tratava para as entrevistas, blá, blá. E eu nunca me esqueço que tinha uma menina, uma moça no processo seletivo, que assim, a gente adorou a moça. Tinha perfil, tinha experiência, super dinâmica, né? Só que a moça foi no processo seletivo de salto. E o gestor que ia contratar encrencou com isso. Ele falou: não vou contratar. Não vou contratar porque a menina está de salto, a vaga é uma vaga de vendedor de rua, não pode usar salto, tem que andar o dia inteiro, é batidão, tem que entrar dentro de estoque, tem que ser que, sei que. Eu lembro que eu tinha gostado tanto, por mais que eu. Não, mas a gente conversa com ela, a gente explica, ela não Olha, sabia, ela só veio de salto porque era processo seletivo. Gente, não adiantou, Ana. Eu lembro que eu argumentei de todas as minhas formas e ele falou: não, 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 ela não vai passar para a próxima etapa. Olha só. É isso. aquela informação que ela poderia lá de fazer aquela pesquisa, entender, vai ser a vaga para tal coisa. Vou, como se eu já estivesse indo pronta para o Trabalhar. trabalho. Ele falasse assim, ó, você pode começar agora? Se ele falasse para ela, você pode começar agora. Uhum. Ela estava saltando na cabeça dele, deve ter batido exatamente isso. Se eu peço para ela Uhum. começar agora, ela não consegue, porque ela tá. Então, e a gente acha que, é exagero, não, mas a empresa está errada. Gente, a empresa até pode estar errada, mas nesse momento quem tem o poder de decisão é a empresa. Então, eu, do outro lado, enquanto consultoria, tentei convencer ao máximo e não convenci, e o poder de decisão era do cliente, era da empresa. Então, não adianta eu querer
né, ter uma briga de foice ali e falar, não, mas você não pode fazer isso, porque isso você está discriminando, você está isso, você está aquilo. Não, ele é o contratante, Uhum. né? E isso que você trouxe é até algo para deixar, né, para as pessoas que estão aí para vagas de emprego, o que almejam, enfim, se surgir, né, Uhum. pensar, vá pronta para iniciar, como se a pessoa Essa é uma dissesse a coisa. você, Uhum. vamos começar agora, você vai estar pronta para. Então, exatamente esse insight, né, que e foi bacana, que eu falei, nossa, isso realmente, né, a gente tem que Uhum. ir pensar É, exatamente dessa forma, vai contribuir muito também. Vá pronta exatamente. para iniciar. E assim, uma coisa que é legal, né, do dress code nas empresas, que é necessário, eu acho necessário, mas nem todas têm. E aí, o que é bacana? Por exemplo, a empresa tem um dress code, ou se não foi falado, procure o RH, converse, o que pode, o que não pode, se coloque sempre à frente, né? Porque você já vai estar, com certeza, já Ganhando é, um pontinho. ganhando pontos aí. Uhum. Então, assim, é necessário justamente porque se não fosse necessário, não era preciso falar, lave o cabelo, né? Uma Uhum. empresa grande. A gente está falando de um banco. Né? Agora, Uhum. voltando lá para o Banco Inter, Uhum. que, né, eu vi muitos comentários de pessoas achando ruim, sabe? Gente, lava o cabelo, então, para ir trabalhar, que é o mínimo, né? Mas, assim, Uhum. e eu falo do tipo, quando não tem, né, uniformes, então tá aberto ali. Eu, por exemplo, nunca fui já trabalhei, né, em lugares que era aberto, assim, para você vestida como quisesse. Nunca fui de rasteirinha, nunca, porque não achava que era o. Mas vi pessoas indo. Outra coisa que eu detesto, eu vou falar aqui, não sei se tem alguém aqui que já trabalhou comigo e já usou, mas eu vou falar. Tênis de academia. Ah, E, também, porque hoje em né? dia a gente usa muito esses tênisinhos, assim, Uhum. normal. Mas tem gente que vai trabalhar com Na tênis que vai na academia. academia. Sim. Ai, não. Gente, Isso não, é pra tênis de mim, não. academia, tênis de academia, sabe? Não dá pra, né? Não dá. Então, pronto, se alguém tá aqui e vai trabalhar de tênis de academia, gente, não vai mais. Não é bom. Rasteirinha também não, gente, pelo amor de Rasteirinha também não. Outra coisa que eu também não gosto no ambiente corporativo, não sei se é exagero meu, mas eu não gosto de alcinha. Trabalhar de alcinha fininha, sabe? Diferente de regata. Eu acho que você pode trabalhar com uma regata, tudo mais. Mas essas alcinhas fininhas, porque eu acho que você acaba você tem que começar a ter uns cuidados. Pra que você vai pôr isso, se impor a isso? Então, você tá com uma alcinha, você tem que tomar cuidado, se não abaixa o decote, aí você não vai aparecer sua lingerie, que lingerie que eu vou pôr, aí não sei o que. Então, gente, para evitar a fadiga, não vai trabalhar de alcinha, sabe? Põe uma blusinha, mas. A mensagem da alcinha é interessante trazer isso aqui também. Quanto mais pele a gente mostra, mais informalidade a gente transmite. Então, pensando nisso, pode ser uma alça mais grossa, né? Uma alça Vai grossa, regata, né? Uhum, isso, uma coisa mais que você fala, não, vai transmitir uhum, tá calor, né? Um ambiente mais uhum, ok, uhum. coloca ali quer ir com o braço de fora, algo mais assim, né? Até que eu gosto muito, um modelinho que, lógico, não tô falando, mas eu acho ele super versátil. É aquelas blusinhas regata, eu uso bastante, regata com golinha, assim, com tecido que é super respirável, então Sim, sim. transmite essa seriedade, ao mesmo tempo ela né, versátil, não tem. Então é para cabe para vários momentos, assim, inclusive para o trabalho. Mas pensar, né? Quanto mais pele você mostra, mais informalidade você transmite. É. E eu acho que a gente precisa desvendar, assim, desmistificar uma coisa aqui também, que não tem nada a ver com marca, né? Porque às vezes as pessoas também começam a falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não ganho bem, não posso comprar aquela roupa assim, assim, assada daquela loja. Gente, nós não estamos falando de nada disso. Ninguém está falando de quanto que a roupa tem que custar, que a roupa tem que ser cara, que a roupa tem que ser de marca. Nada disso. Tô certa, né, Até Ana? porque, sim, a gente tem que entender
como funciona, o que ter um bom acabamento, uma boa costura, né? Um tecido bom, entender desse tecido, para você também saber o que você está Não ter aquele pagando. tecido fininho que é até transparente, né? Que vai uma lavagem, ele vai ficar todo esgarçado, torto. Então, entender sobre esses, né, materiais. Aí É. você vai fazer uma compra assertiva, mas não pela marca. Até porque tem marcas que, se você não souber fazer a leitura ali do material, ela também vai ser decepcionante. Por isso que a gente tem Uhum, que conhecer, né? O que que é uma uhum, boa costura, o que que é um bom material, um bom acabamento, ter um uhum, bom caimento, quando você veste, ela tem um bom caimento, né? uhum. Prestar atenção nas costuras, porque também tem isso, já aconteceu com meu marido dele comprar calça, que não foi nada assim, né, baratinha, e tá com a costura torta. Uhum. Aí, costura torta, assim, no meio, teve que trocar e tudo mais. Então, assim, ter Deixa eu olhar. falar uma outra coisa que eu vejo muito no ambiente corporativo e também, do mesmo jeito que eu falei do tênis, eu vou falar disso agora. A pessoa engorda os quilinhos. Começa a Uhum, trabalhar na empresa, ela começa a trabalhar na empresa, eu peso 70. Aí daqui a pouco eu tô pesando 80 e estou indo com as minhas mesmas roupas. uhum. Aí, o botão não fecha mais. Sabe quando o botão fica assim? Fica um Aberto. botão, fica um buraquinho no meio e outro botão. A calça, a pessoa não coloca mais a calça na cintura, vai baixando a calça, baixando, baixando, baixando. É para caber. Gente, É o não caimento. dá, porque é desmazelo, não tem caimento. E outra, sabe o que eu já percebi? Quando tem alguma pessoa assim, você começa a conversar com ela, é até difícil. Por exemplo, você se manter olhando Prestar nos olhos, atenção. no rosto da pessoa. Você fica olhando para aquele botão que você fica pensando assim, vai estourar. Esse botão Uhum. vai estourar. Não sei, eu tenho essa dificuldade. Não, é isso mesmo, exatamente. Você viu como prende a atenção de uma forma Uhum, que você não consegue prestar atenção no que ela está falando, uhum, porque outras coisas que não deveriam estão chamando mais atenção. Então, caimento, né? uhum. E o caimento que é ideal para o seu corpo atual. Não Uhum. tem. O Bruno fez uma pergunta aqui, ó. Ele perguntou assim, ó. A imagem que passamos nos momentos de lazer, finais de semana, interfere na imagem corporativa? E qual que é a Sim, sua opinião? Depois eu vou dar a minha. porque nós somos extensão, né, da nossa marca pessoal para profissional. Lógico que você entendendo a sua essência do vestir, você vai conseguir fazer essa transição sem perder, né, essa mesma linha. Como a pessoa olha para você, para onde você está num churrasco, por exemplo, ela consegue ter uma visão de você ali, levando ali para o profissional, porque ali também surgem oportunidades de trabalho. Eu falo que a nossa oportunidade, ela tá comprando, tá no mercado escolhendo maçã. Então, Uhum, eu falo assim, esteja sempre pronta para a sua oportunidade. uhum. É isso Ah, aí. Eu acho também que interfere. É só a gente pensar, né? Na empresa, você vai de tailleur. No final de semana, você coloca um micro short, um topzinho, e no mínimo, as pessoas vão achar esquisito. Não vai ter essa coerência que a Ana acabou de trazer aqui, né? Então, as pessoas vão olhar e falar, mas essa é aquela? A gente deve, né? Eu já ouvi isso acontecer. tem um Mas essa aí é choque, aquela? né? Então, óbvio que se não é proibido. Se no final de semana eu vou. Mas saiba que isso terá um impacto na sua vida, né? Pode ser um impacto positivo, pode ser um impacto negativo, pode até não ser um impacto negativo, mas as pessoas podem ficar comentando. Então, eu penso que tudo vai do seu objetivo, né? Qual é o objetivo que você tem para você? O que que você aspira? Quais são as suas aspirações, as suas ambições? E aí pondera. É óbvio que você não vai de calça social e camisa no churrasco. Você vai pôr uma bermuda, você vai pôr uma camiseta, você vai até de chinelo, mas Mas de assim, uma forma bom coerente. chinelo, não vai ser uma coisa, vai Uhum, arrastando o pé também, né? uhum. Chega naquele modelo, Não vai com sabe? chinelo, você não vai de chinelo remendado, né? O chinelo havaiano que arrebentou e você amarrou, pôs. E de Uhum. novo, os Gente, detalhes entram aí. que você falasse um pouquinho assim, então, se alguém quiser fazer um trabalho desse de gestão de imagem, onde que a pessoa te acha, como que ela faz? Fala um pouquinho agora do seu trabalho. Pode me chamar pelo direct,
né? Eu respondo rapidamente. E hoje eu estou com uma consultoria que são etapas, né? Eu tenho a tríade da imagem, que eu falo que a tríade da imagem é a parte toda da análise. Tudo eu faço voltado para o comportamental. Então, nesse estilo comportamental, cores comportamental, né? E a parte do morfológica comportamental. Então, essas três eu considero a base para a gente iniciar. Então, a gente nunca vai Uhum, começar com uma estética direta. A gente vai uhum, iniciar por aí. E, logicamente, que fazendo essa tríade, você já sai com a estética, mas só que é comportamental, sabe? As cores, eu falo que não é só conhecer as características da sua pele, é você entender as, as características, lógico, para te dar aí, né, a questão da beleza natural, enfim, mas também a comportamental, as cores do seu comportamento, para que você utilize, saiba, né, utilizar. Não é porque, por exemplo, eu tenho a cartela de características da minha pele, que é inverno, mas a comportamental é verão. Estou eu uhum, no meu verão, porque tenho, né, essa meu jeito, essa leveza. E é uhum, entendendo isso, a gente acaba utilizando de forma estratégica para momentos diferentes. O que eu uhum, quero agora? Preciso de força, então eu vou utilizar, preciso de mais calma, quero transmitir uma aproximação, né? Então eu sempre gosto de trazer para o comportamental. E depois eu tenho as etapas das práticas, que é detox, né? Do closet, a parte de personal shopping. Tem uhum. também, A pergunta é, uma pessoa mais dinâmica vai ter uma cor nesse sentido? com certeza, cor, linhas, dá para trabalhar tudo isso nessa pessoa, né? Uhum, As cores, de repente, como que é esse, que é legal também a gente entender, é o momento de vida, né? Então a gente sempre vai ter uma escolha que ela vai se repetir, mas o momento de vida, ele contribui também para as nossas escolhas, né? Então, por exemplo, é uma pessoa mais dinâmica. Então, às vezes, para ela é importante, como eu falei lá, né, da fisioterapeuta, que ela, por ser sanguínea, ela é mais colorida, para ela, ela precisa de cor. E ela é acelerada. Poderia falar para ela, uhum, olha, vamos colocar uma cor mais calminha, porque você é mais acelerada, mas ela precisa. É uma coisa que. Então, como eu vou falar para ela, olha, coloca uma cor? Não. Então, se ela precisa, uhum, se faz, é uma coisa que deixa ela se sentindo super autoconfiante, é isso. Até tem um caso legal de contar dela, que ela é fisioterapeuta formada na USP e ela surgiu, conheceu, né, uma vertente diferente e aplicou nas pacientes dela. E aí ela viu resultados. Só que a bolha da fisioterapia, né, até professora dela, falou, olha, entrou em contato, mandou no WhatsApp dela, no Insta, eu acho. Olha, você está falando sobre isso, mas não é bacana e tal. Mas, na verdade, ela já tinha testado com as pacientes, ela viu o resultado. Então, ela falou, uhum, isso aqui funciona. Não é uhum, só isso que funciona. Existe uma outra uhum, coisa aqui que é legal e que funciona. E uhum, aí, ela teve um evento na USP. Nesse dia, ela falou assim que, Ana, eu tava me sentindo, não tava muito bem, tava meio mal. Ela tava muito chateada com essa situação, da professora vir falar com ela e tal, uhum, confrontar isso. E ela, nesse evento que ela ia na USP, a professora ia estar. Ela falou assim, mas eu fiz questão, eu ia me vestir de qualquer jeito, porque eu tava me sentindo. Ela falou, não, eu fiz questão de ir de uma forma estratégica, para eu me sentir segura, para caso surgisse o assunto. E aí, o que uhum, aconteceu? A professora veio e falou com ela, chamou ela para conversar. E ela falou que ela se sentiu tão empoderada, né, super autoconfiante, porque assim, ela sabia do que ela estava falando, mas a forma que ela uhum, estava vestida deixou ela ainda mais confiante. Então ela uniu isso uhum, e ela conseguiu defender, né, aquela teoria, aquela prática que ela estava utilizando, foi formando outras fisioterapeutas em volta para ouvir, achando o máximo ali. E ela falou, nunca me senti tão maravilhosa, assim, olha só. e autoconfiante. Então, olha o poder que tem, né? De você estar Diga- vestindo a sua essência. Diga-se de passagem, quando a gente tá feio e encontra com o moço que a gente tá paquerando no supermercado, ou a gente tá bem bonita e encontra com o moço no supermercado, né? No primeiro caso, você quer sair correndo, você não quer que ele te vê.
No segundo, você não lá, estou aqui, né? É bem isso. Eu Eu queria falo, te trazer esteja aqui, sempre pronta, não, eu né? adorei isso aí que você falou. Esteja pronto, né? Para a gente até finalizar, eu vou até compartilhar aqui com o pessoal que a Ana me ajudou num determinado momento, né? Eu, a vida inteira, fui vista pelas pessoas como brava, como muito fechada, né? Como muito dura. Isso é muito da minha personalidade. Eu sou realmente mais dura, mais fechada, muito objetiva, né? Então, no analógico, vamos falar assim, né? No mundo analógico, a pessoa tem essa primeira impressão de mim, de que eu sou brava, de que eu sou não sei o quê, mas depois a pessoa começa a conversar comigo e aí ela vai desfazendo isso. Mas quando eu vim aqui para o digital, não dá tempo, né? Para eu mostrar para a pessoa que eu não sou brava, de que eu não sou carrancuda, não sei o quê. Então, quando eu procurei a Ana, eu falei, Ana, eu preciso dar uma mudada para não passar essa imagem de ser uma pessoa tão séria, né? Eu não quero passar essa imagem de séria, de fechado, de não sei o quê, lá, lá, lá. É óbvio que sempre um pouco eu acho que eu vou ser. Mas teve uma coisa, assim, depois que a gente fez o trabalho junto, então eu sempre gostei, vou até trazer uma situação aqui que é marca. O meu sonho, durante muito tempo, era a camisa do Dalina, sabe? Aquela camisa do Dalina toda estruturadinha, aquele tecido mais grosso, né? Então, assim, teve vez já que eu trabalhei não sei quanto para comprar uma camisa do Dalina. E as minhas camisas do Dalina agora estão todas encostadinhas no meu armário. Porque eu aprendi com vocês que se eu quero passar essa imagem, né, mais fluida, mais aberta, mais extrovertida, não combina com a camisa do Dalina, né? É óbvio que eu acho que eu ainda vou usar porque eu acho bonita, mas eu vou ter que escolher uma situação para eu usar, né? Não vai dar, por exemplo, para eu vir fazer uma live de camisa do Dalina. Porque se Uhum. alguém estiver passando, assim, despercebido no meu Instagram e ver a Ana de camisa do Dalina, vai já remeter aquela imagem da pessoa mais séria, da pessoa mais formal. E não é essa imagem que eu quero passar aqui. Então, estou contando só para vocês verem, né? Como que esses mínimos detalhes, essas coisinhas, ajudam muito a gente a pensar, né? E tem que estar atrelado com aquilo que a gente quer. Então, eu queria não ter mais aquela imagem tão formal, né? Então, só para ilustrar. Acho que é isso, né? Legal. Tô certa, né? Eu aprendi direitinho? Sim, e aí você pode trazer também a forma de usar essa camisa Hum. diferente, a cor, né? Uma cor mais clara, com um pouco mais de abertura. Lembra que quando a gente mostra Uhum. mais a pele, né? A gente também tem mais informalidade. Então dá para trazer um equilíbrio mesmo estando, trazer assim manguinha dobrada, porque a gente está mostrando pele, né? Então aí com isso é Uhum. aquele do arregaçar as mangas e mão na massa. Então você também mostra que você está aberta, né? Então dá para Boa. usar Então, posso usar medo da vida numa situação assim, eu posso. Outra coisa que você me falou também, que agora eu fico meio cabreira, sem dificuldade, é a história da roupa muito escura, sabe? Então, porque isso que a Ana falou, sabe, gente, que ela pede para mandar foto do antes, né, de como a gente se vestia antes. Eu lembro direitinho uma roupa que eu mandei para ela, em que eu tava com uma camisa, que a camisa era florida, não sei se você vai lembrar disso, Ana, mas eu tava de calça preta. E aí eu lembro que você falou para mim, você falou assim, Ana, evita usar a calça preta. Né? Se você tivesse colocado uma calça clara aqui nessa situação, você passaria essa imagem de abertura muito mais do que essa calça preta, né? Meio que seco, meio duro. Então, hoje eu tenho um pouco de dificuldade com o preto, você acredita? É, mas ó, por exemplo, é, isso daí, por quê? O que que acontece? O preto, ele é uma cor intensa, ele puxa a atenção. Quando a gente usa algo colorido com preto, ele toma toda a atenção. E aí o colorido perde o brilho, né? É bem por essa lógica, assim. Mas, por exemplo, se você utilizar uma peça preta, mas ela é fluida, um tecido mole, uma manguinha, um negócio, né? Um decote, uma coisa mais com mais abertura, com mais delicadeza, ela vai ter seu peso, mas dá para ter esse equilíbrio, sempre trazendo esse equilíbrio, sabe? É Uhum. possível. Ó, a Fabiana, inclusive, perguntou se o preto passa seriedade. Pode ser que sim, mas pode ser que não, dependendo do que você está falando, né? Tudo depende, né? Depende do comportamento, porque não adianta você, tô com uma roupa que tô passando seriedade, mas o seu comportamento não transmite isso. Então, também é uma forma de ser avaliado, né? O comportamento. Mas tende a trazer até um pouco mais de distanciamento, cores escuras. Distanciamento. Tende a trazer distanciamento, né? Então, como a gente equilibra? Eu amo preto. Equilibra
como eu disse, trazendo, de repente, o tecido, ele comunica, né? Então, você traz aí um tecido mais molinho, ou uma modelagem, igual a Ana tá com uma manguinha mais fluida, né? Com detalhes. Isso contribui para que você quebre isso, mas tudo depende porque depende da modelagem, depende da cor, depende do comportamento, né? Então não Uhum, tem como a gente, não é igual uma receita de bolo que tá certinha. Vai depender de uhum. algumas variáveis. Ai, gente, que ótimo! Adorei o papo. Espero que vocês tenham Também. gostado também. Eu adoro quando as pessoas se interagem, perguntam. Eu também gosto. Né? Ana, quero te agradecer enormemente por ter topado vir compartilhar do seu conhecimento com a gente. Esse realmente é um tema que eu gosto muito. Eu falo muito de forma de comunicação, né, aqui no Instagram. E esta é uma forma de comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o quanto que isso é importante. Que não dá para a gente apertar o botãozinho, né, do F e falar assim, ah, eu sou assim, se quiser é assim, ah, mas é errado me julgar, me rotular pela forma que eu tô vestido, se eu não lavei o cabelo. A gente até pode achar que é errado, mas é assim que o mundo funciona, né? Então não tem jeito de eu lutar contra as regras do mundo. Minimamente eu tenho que me adequar a elas. E aí a gente está compartilhando como que você pode se adequar. E uma coisa muito legal que a Ana faz é com o que a gente tem. Né? Porque eu lembro que quando eu comecei, quando a gente foi fazer o trabalho, uma das coisas que eu falei para ela, eu falei assim, ah, eu morro de medo de você me falar alguma coisa, e aí eu ter que jogar todas minhas coisas fora e comprar outras, e eu não quero fazer, não tem dinheiro para isso, né? E ela, não, de jeito nenhum, nós vamos adaptando que ela faz isso. Ela pede para você mandar foto de você com suas roupas, sei o que, e faz esses ajustezinhos, assim. Então, vale bastante a pena. Sigam a Ana lá no Instagram dela, na Salve, e ficar de olho aí nessa mentoria, que acho que vai ser muito legal. Ah, legal. Obrigada, eu agradeço super o convite. É um tema que eu adoro falar. Se deixar, né, a gente para aqui. Muito obrigada mesmo por poder difundir também esse assunto, né? Que às vezes é visto como futilidade, né? E não é, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa aí. E então olhe, né, para os detalhes. Pessoal, obrigada por quem ficou aqui com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, bom Boa descanso e noite, conte comigo sempre que obrigada. precisar. Até mais. Beijo. Beijo, gente.